Olha, a partir de agora, o Sergipe Justiça convida você para fazer um passeio pelo Arquivo do Judiciário, um local que preserva a memória dos processos judiciais aqui do Estado. Você sabia que num dos prédios do Judiciário de Sergipe é possível encontrar a história de uma criança negra escrava que foi libertada após cair nas graças dos senhores da época? Ou a história de um navio que foi torpedeado por alemães no litoral de Aracaju? Ou ainda a apelação criminal de um homem que furtou os anéis dos mortos desse navio durante a Segunda Guerra Mundial, aqui também em Aracaju? Tudo isso você encontra aqui no Arquivo do Judiciário. O Arquivo Judiciário, ele tem uma gestão documental, que ele faz a gestão documental dos documentos processuais que vêm vindos das varas, dos juizados e a parte também administrativa. Ele tem a função de gerir e de resguardar todos esses documentos, porque esses documentos são importantes tanto para a sociedade, quanto para as pessoas que são servidoras do próprio Tribunal de Justiça, quanto também como uma forma histórica para a sociedade em geral. Com a chegada da Caixa, é verificada a origem dos documentos e é feita a leitura dos códigos de barra. Confirma e pronto. A partir desse momento, os documentos passam a fazer parte do arquivo. Agora é registrar no inventário topográfico o local onde essa caixa vai ficar a partir de agora. Tudo muito rápido e organizado. E é nesse imenso corredor de caixas que passam a ficar guardados os documentos que chegaram. Pronto, estão arquivados. Mas é preciso dizer que é rotina as varas precisarem consultar documentos guardados no arquivo. Aqui ele acessa o inventário topográfico, localiza a caixa, encontra o processo, digitaliza a parte solicitada e envia para a vara. Existe também a possibilidade de o processo ser enviado fisicamente para a vara, se a consulta for mais abrangente. Após o arquivamento definitivo dos processos, eles só saem daqui se porventura as varas, de origem dos mesmos, requisitarem, ou seja, solicitarem através do nosso sistema SPC ou de um e-mail chamado arquivo intermediário. Já chegou, alguns advogados já chegaram aqui pedindo carga do processo. No arquivo judiciário nós não fazemos carga, certo? Ou seja, a gente não entrega esses processos para nenhum particular, para nenhuma vara, não. Ou para nenhum particular, ou seja ele advogado, seja ele parte, não. Se quiserem, se não for segredo de justiça, o acesso é público. Se for segredo de justiça, a gente dá o acesso, né, às partes do processo, os advogados habilitados, e eles tiram as xerox, mas eles não podem sair daqui com os processos. O arquivo também conta com uma sala exclusiva para consulta processual, onde os advogados e partes podem ter acesso aos processos. Como já foi dito, o documento não pode sair daqui, mas o local conta com serviço de fotocópia para que tanto as partes processuais quanto os seus advogados possam copiar o que for necessário dentro do processo. Os documentos que chegam ao arquivo têm um corte cronológico definido pelo Conselho Nacional de Justiça. Assim, documentos até o ano de 1985, chamados de históricos, recebem tratamento especial da Divisão de Memória Judiciária. Já os que são a partir de 1986 são analisados pela Divisão de Avaliação Documental para a destinação final. Neste setor, todo mundo faz o mesmo serviço, que é classificar e avaliar a documentação. Procedimentos rotineiros que constroem a funcionalidade de um trabalho muito importante. A cada semana é selecionada uma competência. Essa estante fica cheia de caixas para que cada servidor possa trabalhar por caixa. Aqui o servidor retira a documentação, vai ao sistema e classifica. É uma ação de despejo? É uma indenização? Sabendo a classe do assunto, sabemos a temporalidade da documentação. Para facilitar esse trabalho, cada servidor tem na mesa a tabela de temporalidade. Ela serve para definir o tempo que cada processo deve ser guardado.
Mas se for um documento que estiver apto para ser eliminado, as sentenças, as decisões colegiadas, por exemplo, verifiquem que o servidor guarda esses documentos separadamente e outros vão para o descarte. Todos os documentos que precisam ser guardados são juntados e armazenados numa caixa, ou seja, de 50 caixas, agora restou apenas uma, a guarda de sentenças. É a caixa que retorna para o acervo. Essa divisão recebe o nome de Divisão de Avaliação Documental, é uma das 3 divisões que compõem o arquivo judiciário e foi criada recentemente, podemos assim dizer, porque foi criada em 2012 pelo ato 1039, a fim de atender a recomendação 37 de 2011 do CNJ, que instituiu a gestão documental nos arquivos judiciários, em que surgiu a necessidade de agora se avaliar a documentação, primeiramente de acordo com a tabela de assuntos, depois com a tabela de movimentos e classes. Essa divisão faz basicamente esse serviço de avaliação, classificação e temporalidade da documentação do arquivo judiciário, as documentações que já estão em arquivo definitivo. Para eliminar as caixas, o arquivo publica um edital. As partes do processo podem vir ao arquivo e pegar a documentação, se desejarem, num prazo de 45 dias. Passado esse tempo, o tribunal libera as caixas para serem trituradas pela Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju, a CAREM, um convênio que contribui para auxiliar o Poder Judiciário no descarte desse material, mas também ajuda o meio ambiente. As caixas anteriores a 1985 são de guarda permanente e fonte de trabalho para a divisão de memória judiciária. Aqui é possível encontrar documentações seculares, como o livro que marca o encerramento da escravatura em consequência da abolição. Sendo este livro utilizado para a escritura de venda de escravos. E como hoje se acha a escravidão acabada no Brasil, e se achando o mesmo selado com as formalidades legais, leva a conhecimento de Vossa Senhoria, por ficar o dito livro para passar-se procurações desta folha em diante. Vossa Senhoria, porém, mandará o que for julgar de lei. São Cristóvão, 25 de maio de 1888. A servidora nos explica que outros documentos do Brasil Colônia também são encontrados no arquivo. Nós temos outros processos que falam sobre a liberdade condicionada, que tem um que fala sobre a condição da escrava manter-se virgem até que sua senhora faleça. E outro também que é condicionado para que o escravo sirva ao seu senhor também até a sua morte. Só após aí ele será liberto. Todos os documentos aqui são separados por tipologia. E depois, o bloco de um setor específico é colocado em ordem cronológica e separado numa caixa que recebe a tipologia, o período e um número próprio. Nessa nova arrumação, a caixa é guardada e a informação é lançada no inventário topográfico para facilitar futuras pesquisas. Nós trabalhamos com processos antigos, né? A partir do século XVIII até o século XXI. Mas nós temos aqui um documento de 1655, né, do século XVII, é uma raridade, porque ele é um original que nós temos aqui, né? Então, todo esse material que chega, né, Sergipe todo aqui, né? Então, chega assim, para a gente fazer esse trabalho, esse tratamento. Nesse setor também são encontrados processos que precisam passar por restauração. E essa é uma das etapas mais interessantes do processo. Vamos conhecer. O primeiro tratamento acontece no laboratório. De início, a servidora faz um diagnóstico do que o documento precisa. Numa bolsa plástica, o documento é colocado num freezer do tipo Frost Free durante um período de 30 dias. E após esse período, ele vai para a higienização. Essa mesa suga sujeiras que estão no papel. Colocamos na máquina obturadora de papel para preencher todos os lugares que estão danificados. Essa polpa de celulose é feita com papel 100% algodão, mais água deionizada com água sem sais minerais. E tingimos de acordo com a cor do documento. Após esse procedimento, levamos para a secadora e depois para a prensa, para planificar o documento. Depois,
vamos ver se é preciso uma encadernação. Após esse documento restaurado, temos um acervo especial e colocamos e vai ser digitalizado para futuramente só ser virtual. Esse trabalho é importante e pioneiro no estado. O laboratório do Arquivo do Judiciário é o único de restauro em Sergipe atualmente. Um laboratório que é vitrine para preservar e resguardar a memória dos sergipanos por meio dos processos judiciais. O Arquivo Judiciário está aberto à sociedade como um todo, tanto às partes, quanto aos advogados das partes, quanto também a pesquisadores, estudantes, porque aqui é resguardada as informações dos processos judiciais vindo das varas, dos juizados, também é resguardada a parte funcional dos servidores que integram o Poder Judiciário, das suas atividades cotidianas. Também aqui é resguardado processos históricos, que têm fundos históricos pela sua idade, né? Pelo seu tempo de existência. Então aqui se faz pesquisas e também se consulta as partes. Aqui se guarda a verdade dos fatos. Depois do intervalo, o Arquivo do Judiciário também é muito visitado por crianças, estudantes e pesquisadores. A gente volta já.